Bom dia, meu povo! Mais uma paz começando pela graça de Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade de hoje estar aqui com mais do que o meu pastor também, pastor Denilson. Muito obrigado pela tua presença, pastor. Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo. Prazer estar aqui, né? Bom dia, né, para Vitor Hugo, filho. E para mim é uma alegria, né? Porque poder participar, poder trazer algumas ideias, alguns conceitos que a gente tem formado, né, em relação à palavra, em relação à igreja, em relação ao ministério. Amém. Gente, antes de começar, eu queria falar, agradecer, né, aos nossos patrocinadores. É uma honra tê-los conosco. O Cezinha lá da Avante, peças a diesel, tem peças para toda a linha de diesel, caminhão, máquina, caminhonete, tudo que você precisar na linha diesel, ele tem a peça lá para você. Se ele não tiver lá na loja, ele busca no Brasil, no mundo, ele vai para a China, mas ele acha, tá bom? E não somente peças. Ele tem um serviço especializado dentro da linha diesel, ele pode te ajudar nessa questão aí, tá bom? E o nosso amigo Eduardo, lá do Monkey, né? Aqui nós temos muita honra em tê-lo conosco também, porque comida é sempre bem-vindo. Ainda mais pro crente. O crente gosta de comer, né? O crente é fã de um tal de um burger, de um prato executivo, de um macarrão. E isso tudo você encontra na Monkey, meu irmão. Você saiu do culto com fome, é na Monkey. Você tem que ir pra Monkey para comer, tá bom? Deus abençoe esse lanche aí que você tá pensando em comer agora, em pedir pelo delivery, tá bom? E é isso aí. Vamos começar? Queria falar que por conhecer desde que eu nasci, graças a Deus, né, a vida do pastor Denilson, mas, pastorzão, nem sempre foi flores, né? Converteu quando? Entrou pro ministério quando? Conta pra nós aí. Nem sempre foi flores, sempre foi luta, continua sendo luta, né? Eu acho que a vida da gente é assim, sabe? E nós precisamos mesmo buscar no Senhor fortalecimento para a gente enfrentar todas essas situações da vida. E eu me converti com 27 anos. Foi em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A gente foi evangelizado por uma senhora da Assembleia de Deus, Dona Rita, né? Infelizmente, depois de 2 meses, 3 meses que a gente aceitou Jesus, a gente voltou para o Paraná e eu nunca mais tive contato com ela. Eu, inclusive, até, né, gostaria de um dia poder falar com ela, né, se ela ainda estiver entre nós, né, se o Senhor ainda não a levou. Não seria legal. Você sabe, lembra o sobrenome dela, Não, alguma coisa? não, Não? não me lembro. Já tentei de alguma forma, mas não consegui. E eu me converti lá, voltamos para o Paraná. No Paraná a gente começou a congregar na Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu primeiro pastor, João Francisco dos Anjos, um homem de Deus, nos abraçou, nos amou, nos trouxe para o seio da igreja. E ali nós começamos a caminhada. Não é uma caminhada assim, conhecendo a Jesus, buscando a presença de Deus. E o mais importante que eu vejo dentro de tudo isso, né, é que mesmo dentro de todas as nossas falhas, todas as nossas imperfeições, muitas pessoas acreditaram na gente, muitas pessoas acreditaram num potencial que existia na gente que a gente desconhecia, Uhum. não é? E depois de um tempo de convertido, a gente começou a se envolver na igreja, trabalho com casais, evangelismo. Eu me lembro muito bem que a minha primeira experiência, assim, de evangelismo foi ali em Campo Mourão, nessa igreja, né? Tinha um presbítero lá e o nome dele era Arthur Pedreira. Uhum. O senhor Arthur, na época, me convidou, eu e a Rosângela, né, minha esposa, para que a gente fizesse um trabalho de evangelismo num bairro da cidade, 12 quilômetros da cidade, era ao lado do lixão da cidade.
Uhum. sabe? Carente mesmo. Pessoas carentes. Para vocês terem uma ideia, a gente ia para evangelizar, ia para fazer estudo bíblico nas casas, e depois a gente começou a fazer culto aos domingos à tarde. E a gente fazia um lanche, mas a gente levava o lanche, porque não tinha. Tinha Uhum. lugar que a gente ia para pregar e eu faço, né, muito gesto e sempre fui assim. E se a gente levantasse muito a mão, destelhava a casa, né? Ou então, se a gente descuidasse, pegar no fio elétrico. É. Mas graças a Deus ali a gente começou um trabalho, começamos a ter uma experiência. E o que me alegra o coração é que mesmo depois da gente ter ido embora de Campo Mourão, ter ido morar em Maringá, depois foi plantado lá uma igreja, uma congregação. E hoje tem uma igreja lá naquele bairro, Uhum. né? Que atende a comunidade, que leva a palavra do Senhor, homens de Deus sérios que estão ali, né? E eu me lembro de alguns, né? Não vou citar nomes, que eu posso deixar alguém de fora, mas uma primeira igreja assim que a gente participou, né, da sua plantação, Uhum. né? E a nossa conversão, ela seguiu adiante. Eu vejo que conversão é um processo. É. E a gente, dentro desse processo, a gente vai sendo tratado por Deus, a gente vai sendo cuidado por Deus, as mudanças vão acontecendo, algumas rápidas, outras mais lentas, e elas vão acontecendo. E eu vejo que até hoje, né, depois de 30 anos praticamente dentro da igreja, existem muitas situações que Deus fala ao meu coração, mudando conceito, quebrando paradigma, e eu creio que vai ser assim até o dia que Deus me chamar, até o dia que Deus me levar, eu vou estar aprendendo algo novo de Deus para minha vida. Uhum. Então, a conversão veio na presbiteriana. Eu me converti, aceitei Jesus dentro de uma salada, Uhum. né? Porque eu aceitei Jesus dentro de uma igreja batista, primeira igreja batista de Ponta Porã. Uhum. Pastor Sérgio, me lembro muito bem, naquele dia, numa quarta-feira à noite, não lembro a mensagem que ele pregou, eu só me lembro que eu entrei na igreja, sentei no banco e me lembro que no final do culto, a hora que eu vi, eu tinha levantado a mão, estava lá na frente ajoelhado, orando e saí dali tendo aceitado Jesus. Entendi. Me fala como é que estava a situação da tua vida naquele momento ali que você aceitou Jesus. Ca- Como é que tava? Caótica. Desempregados dois, meu primeiro filho tinha nascido e faltava tudo em casa. Aham. Situação terrível, Foi, né? foi o que te levou a ir para lá? Não sei se foi exatamente o que me levou. Na verdade, a gente mudou, né, numa casa e uma das vizinhas era da Assembleia de Deus, Dona Rita, como já disse, Uhum. começou a pregar para minha esposa e aí ela, com muita sabedoria, disse o seguinte: ela falou assim, olha, na nossa igreja nós temos a questão de uso e costume, né? Que são corte de cabelo, Uhum. algumas coisas. E a vizinha do lado era da Batista. E ela falou assim: vai na igreja da vizinha, Ah, ela evangelizou para sabe? Jesus mesmo, né? Para Jesus, sabe? Um trabalho para o reino, não Uhum. é? E aí, numa quarta-feira, tua mãe se arrumou, te pegou, colocou no carrinho e foram para a igreja. E eu fiquei bravo em casa, Uhum. porque eu não gostava de crente, eu não queria saber de crente, eu não tinha relacionamento com crente. Uhum. Na próxima quarta-feira, ela de novo começou a se arrumar. Eu falei assim: onde você vai? Ela falou: vou na igreja. Eu falei: mas de novo? Aí ela saiu para ir para a igreja e eu fiquei mais uns 15 minutos em casa. E quando eu vi, eu estava lá junto com ela. Uhum. E foi dessa forma que aconteceu. Entendi. Não, é bom, é ver como Jesus trabalha na nossa vida, né? Deus tinha um plano para mim e usou, daí, só que graças a Deus começou em você, que a tua vida também foi impactada por causa disso, né? Claro. Primeiro impactou a sua, para depois a minha. Não, amém, glória a Deus. E o ministério entrou aonde aí? O ministério já tinha, na verdade, ali no presbiteriano que você falou, né? Com Foi, a a. gente começou ali envolvido, né? E aí o nosso pastor, na época, ele começou um ministério de casais e esse ministério ele se firmou muito forte na igreja Uhum. e expandiu assim, foi uma coisa muito grande.
E a gente sempre participou de tudo na igreja, né? Eu e minha esposa, a gente nunca foi de ficar sentado, e nunca foi de chegar na igreja e ficar alheio à situação. A gente Uhum, sempre se envolveu, sempre trabalhamos muito e as coisas foram acontecendo, uhum, né? A gente se envolveu no Ministério do Trabalho, aí, Ministério de Casais, perdão. E aí, depois de um tempo, também esse mesmo pastor, o pastor João dos Anjos, ele tinha uma cidade vizinha lá em Campo Mourão, a 11 quilômetros, chama-se Piabiru. E tinha, na época, era um grupo de irmãos que se reuniam e faziam cultos durante a semana. Hoje, se fosse hoje, nós chamaríamos de célula, uhum, que é o que a gente trabalha na nossa igreja hoje. certo. E aí, esse grupo estava lá e, não tinha, e sempre tinha alguém para conduzir o trabalho. E no final de ano, o pastor me convidou para que no ano seguinte a gente pudesse conduzir o trabalho lá, Uhum, junto com os irmãos. E aí, quando eu aceitei de pronto, eu cheguei em casa e a gente conversou e a gente falou assim: olha, nós vamos, mas a gente não pode fazer simplesmente ir lá. uhum, E nós começamos um trabalho num colégio da cidadezinha lá, uhum, né? E a gente juntava todo sábado, além dos cultos que já aconteciam durante a semana, né? Acho que eu não me lembro se era na terça, na quarta, alguma coisa assim. Mas todo sábado a gente reunia entre 80 e 100 crianças nessa escola. A gente conseguiu lá para fazer esse trabalho e a gente fazia trabalho evangelístico com eles, sabe? E depois de algum tempo a gente colheu alguns testemunhos, inclusive da diretora, que depois que a gente começou esse trabalho lá, não era só eu e a Rosângela, mas envolvia esse grupo de irmãos dessa cidade, vinha também alguns lá de Campo Mourão, uhum, mas depois a gente teve um testemunho assim, muito forte de que até o comportamento das crianças melhorou, uhum, não é? E depois que a gente começou, algumas crianças a gente sabe que junto com as famílias foram para algumas igrejas, não é? E foi um trabalho evangelístico ali que também nos deu assim uma base muito boa, uhum. né? A partir disso, depois de um tempo nós mudamos para Maringá, também fomos recebidos numa igreja com muito amor e carinho, todo o pessoal. E lá nós fomos pastoreados pelo pastor Paulo Emílio Santana. E além de meu pastor, sempre foi meu amigo, continua Certo. sendo meu amigo. Hoje está muito longe, está no Espírito Santo, Uhum, mas é um homem de Deus, acompanho ele. E ali também, eu digo assim que ele me ensinou muita coisa, muita coisa. Paulo Emílio era bastante voltado ao ensino, né? Ao ensino, é. E era um presbiteriano mais avivado, Uhum. né? Ele trazia sempre coisas novas, né, para a igreja. E nós estudamos na Eu época lembro do culto que tinha. A gente preenchia um sonho, acho que era no isso. papel, e queimava depois, É, né? tinha Tinha algumas atos coisas, proféticos, tinha. né? Ele crê, né, em atos proféticos e tudo mais. E a gente começou a estudar junto, eu comecei a estudar junto com ele sobre igreja com propósitos, né? Uhum, E uma igreja com propósitos, ela cresce, né, a partir de grupos pequenos, que também hoje chamamos de células, certo. né? E a gente já vem estudando sobre isso desde lá de trás, sabe? E tantos outros trabalhos que a gente se envolveu. Passou um tempo, mudamos para o Mato Grosso, chegamos em Nova Mutum, e aí em Nova Mutum não tinha na época a Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós conhecemos a Igreja Casa da Benção. Uhum, Também foi assim algo de Deus na nossa vida, conhecemos a igreja, o pastor Christian, que é o pastor lá até hoje, nos fez uma visita e também, sabe, foi amor à primeira vista, né? uhum. Meu pastor, meu amigo, meu discipulador, sabe? E ali nós quebramos muitos paradigmas, inclusive um tempo depois, conversando com o pastor Paulo Emílio, que tinha sido um pastor anterior, ele falou assim, ó, eu não posso acreditar. Denilson, obreiro, na época eu era obreiro, né? É, Obreiro na Casa da Bênção. Porque é. nós somos uma igreja E pentecostal. ele é Eu bem saí, baianão, né? ele é baiano. Denilson. Meio não, ele é baiano. E eu saí da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja tradicional, que eu respeito
e que foi a igreja onde fundamentou o meu conhecimento da palavra, sabe? Todo o conhecimento que eu tenho, não vou dizer todo, mas assim, a base, sabe, de conhecimento da palavra, de convicção de quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, a função, né, de cada um dentro da Trindade, o que Jesus poderia ter feito na minha vida. Tudo isso foi na escola bíblica dominical, Uhum. né, onde eu aprendi, depois fui professor e tudo. Mas quando eu vim para a Casa da Bênção, eu quebrei muito paradigma, né? Hoje daí a gente veio para uma igreja pentecostal, sabe? E hoje nós estamos aí inseridos já há 13 anos, mais ou menos, 12 anos, Uhum. caminhando junto com o pastor Christian, assumi uma congregação em Nova Mutum e ficamos lá por 8 anos e estamos agora em Campo Novo do Parecis, vai fechar aí 4 anos com a igreja 4 anos já. Um dos paradigmas foi o batismo, né? Tem que batizar de novo, né? Na verdade, assim, nós cremos no batismo, né? Uhum. Mas a gente sentiu a necessidade de descer as águas, porque quando nós fomos batizados por aspersão, Uhum. só água na cabeça. A gente respeita a doutrina da igreja, não é? Mas quando a gente veio para cá e a gente começou a estudar sobre isso, e aí a gente viu a necessidade de descer as águas. E Uhum. eu levei isso para dentro da minha casa, levei minha família toda, e a gente passou por esse processo, mas é algo que a gente precisa compreender, né? E isso eu vejo em todas as questões que envolvem, né, a nossa vida com Cristo. Nós não podemos ser aqueles que fazemos as coisas por fazer. Uhum. Nós precisamos ser aqueles que fazem as coisas sabendo o que estamos fazendo Uhum. e fundamentados na palavra, né? Você acha que a necessidade do batismo por imersão, que é que foi nas águas, né? Foi imergido nas águas, a necessidade de fazer ela foi por estar participando de uma igreja que crê que é necessária, ou porque a Bíblia diz que tem que ser assim? Não, eu entendi A gente que precisa desconsiderar a aspersão ou não? não, porque é uma doutrina É, deles, entendi. né? Eles também se fundamentam na palavra. Uhum. Então, assim, eu não quero entrar nessa questão doutrinária, porque eu respeito a doutrina, a Uhum. não ser quando ela foge daquilo que a Bíblia fala, Uhum. sabe? Então, nós descemos as águas porque nós entendemos que a Bíblia nos ensina isso, Certo. né? Então, assim, nós respeitamos. Tanto é que hoje na igreja, onde eu pastoreio, quando a gente recebe por transferência, e já recebemos alguns irmãos que eram da Igreja Presbiteriana do Brasil e de outras igrejas, Batista, né? Apesar que Batista é por imersão, Uhum. mas eu respeito e deixo a critério do irmão, Uhum. né? Respeito o posicionamento dele, mostro o que a Bíblia fala. Se ele tomar decisão e disser, como quase todos eles já me disseram isso, pastor, quero descer as águas, nós fazemos o batismo. Uhum. Mas eu respeito porque é uma igreja que tem a sua doutrina fundamentada na palavra, Entendi. sabe? Entendi. É bom porque a gente começa a falar sobre isso e a gente precisa entender que há muito pastor que Uhum. exige que seja da forma dele, É. né? Ele não abre para que a pessoa tenha o entendimento, tenha na verdade até a revelação do Espírito Santo na vida dela, porque embora a gente precise ser pastoreado na nossa casa, a gente precisa entender da palavra também. Eu preciso ler, preciso ter minhas convicções, eu preciso, né? E muito pastor hoje em dia tem, tem, tem determinado certas coisas na casa das pessoas, né? Tem levado uma liderança, eu não vou dizer outro nome, mas falta liderança sadia hoje em dia. É uma liderança autoritária, né? Autoritária, Onde isso. eu quero mandar na vida das pessoas, eu acho que isso não traz saúde espiritual, que é o que estava falando aí, Uhum, não é? Uma liderança ela tem que ter saúde uhum, nesse sentido.
tem que ter limites, né? Eu, por exemplo, vou dizer o meu jeito de pastorear, Uhum. né? Eu não invado a vida de ninguém, eu não interfiro em decisões pessoais, Uhum. né? Eu acho que toda decisão ela tem que partir da pessoa. O Uhum. que nós podemos fazer é aconselhar quando a gente é procurado. Eu só vou invadir ou só vou chamar alguém para trazer uma exortação, trazer uma palavra, trazer um direcionamento, quando eu vejo que a vida da pessoa ela está envergonhando e comprometendo o nome da igreja, Uhum. né? Ah, eu sou da igreja tal, né? Sou da igreja da Casa da Bênção, mas vive uma vida, sabe, onde dá um mau testemunho tremendo na cidade, né? É uma pessoa que ela é integrada na igreja. Então, aí sim, sendo pastor dele, eu tenho autoridade para chamá-lo e conversar, Uhum. não é? Agora, eu não invado a vida de ninguém. Todos Uhum. os irmãos que congregam com a gente sabem muito bem disso. E nós só entramos, ajudamos, aconselhamos quando a pessoa abre os seus problemas para a gente, Uhum. não é? Eu acho que isso é uma liderança sadia, né, de pastoreio verdadeiro, sabe? Porque por mais que a gente esteja no intuito de ajudar, tem gente que não quer se abrir. E eu tenho que respeitar também Uhum. aquilo que ela quer viver. O modo de pastorear também, ele precisa levar em consideração aquele versículo de andar no caminho, ensinar a criança no caminho. O recém-convertido é uma criança, a gente precisa ensinar no caminho, né? Exatamente. Você veio, então tá, foi batista, presbiteriano, Casa da Bênção, teve muita mudança Hum, de Da vivência, água para o vinho, da água para o suco. da água pro suco. Né? Mas mudou muito, né? Mudou muito. Até hoje, a nossa igreja, ela é uma igreja em célula. O que que Uhum. é uma igreja em célula? Igreja em célula, ela vive a célula, né? A célula não é só um departamento, a célula não é só um evento, a célula não é só mais uma programação. A igreja, ela é em célula, nós vivemos as células, ou seja, a gente não desmarca a célula por nada, Uhum. né? Nós temos a prioridade na célula. Qual que é o nosso desejo? E aí vem mais uma vez, nós não obrigamos ninguém a participar. Uhum. Às vezes a pessoa chega na igreja e ela fala assim, olha, não quero ir para a célula. O que eu posso fazer? Eu Uhum. não posso obrigar ninguém, Como tem o não é? contrário também, quem Como vai tem só o pra célula, contrário, né? claro, Uhum. sabe? Agora, nós não trocamos nenhuma outra programação, sabe? E excluímos a célula. Não. O que às vezes a gente faz, por exemplo, dia 6 de janeiro, perdão, 6 de setembro. 6 de setembro é uma quarta-feira, é dia de célula dos homens, mas nós vamos ter aqui conosco em Campo Novo, na Igreja Casa da Bênção, o pastor Valdir Miyazato, Uhum. que ele é pastor da nossa igreja lá em Sinop. Ele vai estar conosco, vai trazer uma palavra direcionada aos homens. O que nós vamos fazer? As células vão estar na igreja porque nós vamos fazer um culto de homens. Uhum. Né? Então, nós não estamos anulando a célula, nós estamos acrescentando algo no dia da célula. O Né? extracurricular. Exatamente. Uhum. Né? Aí a pessoa pode falar para mim assim, pastor, mas eu não participo de nenhuma célula dentro da igreja. Eu posso ir no culto? Deve. Uhum. Né? É um culto para homens, palavra direcionada para homens, e vai ser benção. O pastor Valdir Mesato é um homem de Deus, experiente, muitos anos de ministério, é escritor e tem uma palavra, sabe, direcionada por Deus mesmo. Uhum. Então, uma das coisas que diferencia a nossa igreja das outras igrejas que eu já estive é isso. Uhum. Né? Uma delas. Né? Uma Uma delas. delas. É. Nós cremos, por exemplo, no Espírito Santo. Nós cremos no sobrenatural de Deus, na Uhum. manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos capacitando. Existe uma unção dentro de nós e nós precisamos realmente buscar em Deus, através da nossa fé, esse empoderamento para que a gente possa tomar posse dessa unção que Jesus Cristo, perdão, Jesus Cristo deixou para a igreja. E nós teremos a autoridade,
sabe? Para orar por enfermos, para expulsar demônios. E nós precisamos tomar posse dessa bênção, Uhum. sabe? Porque é uma bênção. Ser participante do corpo de Cristo e ter essa autoridade que vem de Deus, está em nós e pela fé nós podemos colocar em prática, né? Então nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos na manifestação do Espírito Santo quando nós somos levados e recebemos o dom do falar em língua estranha, né? Nós cremos no dom da profecia, nós cremos nos dons do Espírito Santo. Uhum. Ao passo que as igrejas tradicionais elas limitam um pouco, mas também é uma forma deles viverem o cristianismo e eu respeito. Uhum. A célula, uma igreja em célula, ela tem a célula como sua principal fonte de ensino, crescimento e é isso, né? Ensino, Evangelismo, crescimento e evangelismo, evangelismo. exatamente. Isso, o Essa é a crescimento. função da célula, Uhum. É, sabe? O grande crescimento. problema é que às vezes a gente não executa tudo isso, Uhum. né? Mas a célula ela serve para quê? Eu sempre uso o exemplo de um bovino, uma vaca, Uhum. né? Quem que nunca viu uma vaca pastar? Ela pasta o dia inteiro, em pé. Uhum. Pasta, come, 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 come. A vaca, boi, né? Ela tem dois estômagos. Uhum. Quando aquele enche, ela para, né? E aí mais tarde ela vai ruminar, vai reprocessar aquele alimento. Ele volta à boca, ela mastiga de novo e ele vai para outro estômago. Uhum. Então, o que eu digo é o seguinte: nós ouvimos a palavra no domingo. Eu tenho as mulheres, por exemplo, tem segunda e terça para ruminar aquilo. Uhum. Os homens têm segunda, terça e quarta durante o Um dia, dia né? mais. Para ruminar. Na célula é o local de tirar dúvida, de expor o que aprendeu, compartilhar com o irmão, né? Esse é o ambiente da célula. O ambiente da célula tem que ser um ambiente de poder. O ambiente da célula tem que ser um lugar onde nós vamos para orar também, uns pelos outros. O ambiente da célula tem que ser um ambiente onde eu possa abrir o meu coração aos irmãos, pedir oração. Uhum. Sabe, gente, eu preciso que as pessoas entendam que a célula é um lugar de comunhão, de poder de Deus. Comunhão com Deus, comunhão entre os irmãos, porque como que eu vou orar por alguém se eu não sei o problema que ela está passando? Uhum. Hoje eu tive uma experiência assim, conversando com uma pessoa na parte da manhã, e ela contava alguns problemas que ela tem que eu jamais imaginava. Problema de saúde, inclusive, e ela faz tratamento. Uhum. E eu sempre digo na igreja, eu oro por toda a igreja. Não nome a nome, porque às vezes foge o nome de alguns e eu não me lembro, às vezes, mas por toda a igreja, coloco as famílias, coloco problemas de saúde. Como que eu vou orar por alguém especificamente se eu não sei o problema dela? É. No culto não tem como eu compartilhar. Agora, lá na célula tem. Ó, Uhum. gente, eu preciso de oração em tal área. Preciso de oração em tal área. A informalidade é excelente por causa disso, né? Claro, A pessoa consegue se abrir, o convidado que não vai na igreja consegue se abrir melhor na célula. também é um lugar onde a gente tem muito mais facilidade para levar alguém para ouvir a palavra do que na igreja. Uhum. Porque se a célula é na tua casa, e aí convida alguém, ó, vai ter uma célula de oração lá em casa. Não existe ninguém que a gente fale para ele assim, olha, nós queremos orar por você. Você aceita? Não existe ninguém que vai dizer não. Não vai querer. É. Ninguém rejeita uma oração. Uhum. Então, quando nós chamamos alguém para vir para a célula, nós temos que mostrar para ele que ali é um lugar onde, primeiro, ele vai ser bem recebido, amado pelos irmãos e também vai receber uma oração da parte de Deus. Então, a célula é tudo isso. É, até porque tem uma carência enorme, né, a respeito de Deus, do Espírito Santo. Nós estamos vivendo num momento aí em que o mundo ele está precisando de Deus. E está carente, está buscando até. As pessoas têm facilidade. Até quem de dentro do meio gospel, vamos dizer assim, de dentro da igreja, há uma carência grande também que ao ponto de que se o cara conhece um pouquinho a mais, ele se destaca, né? O que que hoje para você precisa ter numa pessoa para que ela se torne, por exemplo, uma líder de célula? Uma líder de célula, É. na igreja Casa da Bênção,
Nós temos um que nós chamamos de trilho do salvo vencedor. O trilho do salvo vencedor, ele é composto assim: você se decide por Jesus ou não, você vai para o encontro com o amor de Deus. A partir disso, você se decidindo por Jesus, você desce as águas do batismo. Depois do encontro com o amor de Deus, você vai para um curso chamado CCE, Curso de Crescimento Espiritual. Uhum. É um curso de 13 semanas. Nós fazemos esse curso toda quinta-feira e nós vamos iniciar agora em agosto uma nova turma. Depois desse curso, a pessoa ela pode fazer o encontro de princípios. O encontro de princípios já diz, são palavras que trazem princípios da palavra de Deus. Uhum. Cada encontro é um degrau que a pessoa sobe, Uhum. de conhecimento, de maturidade. Depois do encontro de princípios, ela vai para o curso de CTD, que é um curso de treinamento de discípulos. Após esse curso, que também são 13 semanas, ela pode fazer o reencontro. Depois do reencontro, ela faz o curso de CMD, curso de multiplicação de discípulos. Então, ela fez o curso de treinamento de discípulos, ela está certificada, né, Uhum. como discípula de Uhum. Jesus. Porque há uma diferença entre membro e discípulo. Exatamente. Aí, quando ela faz o curso de multiplicação de discípulos, ela vai aprender como ganhar mais um, como levar a palavra para mais um, como, sabe, compartilhar tudo aquilo que ela aprendeu para mais alguém. Uhum. É Não o é? passo a passo, É né? o passo a passo. E a partir disso, ela está apta a ser uma líder de célula. Hoje, aqui em Campo Novo, nós ainda temos até pulado algumas etapas do processo, porque a nossa igreja é uma igreja nova. Uhum. Então, nem todo mundo já fez todos os cursos e todos os encontros. Mas a gente seleciona, a gente dá toda assistência, a gente acompanha o trabalho dos líderes de célula. Uhum. Aí alguém pode me falar assim, pastor, mas é muita coisa, eu vou ter que viver dentro da igreja para fazer tudo isso. Só que todos esses encontros, esses cursos, a gente às vezes leva 2, 3 anos para fazer Uhum. a pessoa, né? E a partir disso, ao final, nós temos também um curso de teologia online, que também é um pastor nosso que ministra, é daqui de Nova Mutum, pastor Robson, e ali a pessoa ela vai saber se ela tem um chamado, de repente, para ser um pastor, Uhum. né? Ela tem assim um direcionamento. Então, na nossa igreja, a pessoa que ela chega, ela sabe aonde ela vai começar e para onde ela vai. Ela não vai simplesmente fazer um encontro com o amor de Deus e nunca mais receber nada, Uhum. né? Viver só de encontro. Não, ela vai ser ministrada mesmo, sabe? E ensinada no caminho. É o Uhum. que tinha falado agora há pouco, no caminho. E nós caminhamos juntos, os líderes caminham junto com as pessoas novas, e é assim que nós queremos que seja. Uhum. As pessoas e precisa de um empenho dela, né? Claro, Não é só a igreja que tem que ficar ali ativando. A pessoa tem que se motivar também, tem que sair do lugar. Né? Tem uma empresa do Paulinho, amigo nosso lá de Novo Mutum, Tira a Bunda da Cadeira, o nome da empresa dele, TBDC, TBDC, Tire a Bunda da exatamente. Cadeira. Paulinho teve aqui em Campo Novo ano passado, se eu não me engano. Convidei ele para dar uma palavra para os homens e até hoje tem algumas coisas que os irmãos ainda lembram que ele ministrou nessa palestra que ele deu para os homens. Agora veja bem uma coisa: tirar a bunda da cadeira é você sair do sossego, você Uhum. sair da tua zona de conforto, é você ir à luta. Sabe? Não tem como eu aprender alguma coisa se eu não buscar. Uhum. As pessoas estão sempre aptas e sempre dispostas a nos ensinar em qualquer área da nossa vida, não só dentro da igreja. Agora eu preciso buscar. Uhum. Eu preciso, sabe, querer algo a mais na minha vida, né? Então eu não posso ficar estagnado, não posso ficar parado. Tem infelizmente, muitas pessoas aceitam Jesus, né? E é o crente SSS. Já viu o crente SSS? Não. Crente SSS é aquele um que ele é salvo, sentado, satisfeito, né? Ele chegou na igreja, ele não quer aprender mais nada. É. Ele aceita Jesus, está salvo, ele sentou, acabou, Uhum. né?
Agora nós precisamos, sabe, realmente buscar esse crescimento. E o crescimento é necessário, pessoal, Uhum. pessoal, sabe? E as pessoas têm que entender que a igreja de Jesus, ela é uma igreja aonde, perdão, não é a igreja. A nossa vida com Jesus, ela é uma vida de comprometimento. É uma vida envolvida com Jesus. Eu não posso ser crente só de igreja. Eu não posso ir na igreja, levantar as minhas mãos, dar glória a Deus e aleluia, paz do Senhor, e isso e aquilo, e quando eu saio de lá eu deixo de ser crente. Uhum. Né? As pessoas têm que compreender a mensagem de Cristo. Ela tem que ser passada de uma maneira que as pessoas compreendam que elas têm que viver aquilo, Uhum. sabe? É uma coisa muito bacana que eu aprendi esses dias, e dentro da nossa vida cristã, eu acho não, eu tenho certeza, nós temos que aprender todos os dias, né? Por exemplo, qual é a distância entre o céu e o inferno? A distância entre o céu e o inferno são 40 centímetros. Ela vai da tua cabeça ao seu coração. Porque quando a palavra ela vem e você grava ela na sua mente, sabe? Simplesmente por conhecimento, você vai estar caminhando para o inferno da mesma forma. Agora, quando a palavra vem no seu intelecto e ela desce para o coração e ela fica marcada, gravada no seu coração, e a partir dali começa-se a viver aquela palavra, os conceitos da palavra, os princípios da palavra, o seu destino é outro, é o céu. Legal. Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas têm ouvido a palavra, guardado no intelecto, sabe? Uhum. E fica ali, não vive. É só conhecimento. Uhum. O salmista disse: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Mas ele guardou aonde? Coração. No coração. Uhum. Show de bola. Há uma diferença, você citou aí no trilho do salvo vencedor, o termo salvo vencedor, que é uma diferença, né? Do Claro. salvo, aí você falou o SSS aí, Uhum. né? Salvo, sentado e não lembro. Salvo, sentado, satisfeito. Salvo, sentado, satisfeito. E tem o salvo vencedor. Qual que é a diferença do salvo e do salvo vencedor? Você está na igreja, Certo. aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, vive uma vida normal, não é? Vive uma vida sem pecado, um cara que trabalha, um cara que vive sua vida para a família, um crente normal, Uhum. sabe? Tá salvo, vai para o céu, vai para o céu. Né? Agora nós entendemos que nós podemos muito mais do que simplesmente ser salvos. Nós entendemos que podemos ser salvos vencedores. Vencer o quê? Vencer muitas batalhas aqui na terra, sabe? E às vezes as pessoas não lutam por ela. Uhum. Nós podemos vencer de uma forma a ter uma vida no sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? Eu vou te explicar na questão material, porque é onde as pessoas mais buscam e mais entendem. Uma pessoa, ela vive de uma maneira natural. Ela aceitou Jesus, ela vive na igreja, Deus abençoa ela trabalha, ela é econômica, ela sabe administrar o dinheiro dela, ela gasta menos do que ela ganha, sabe? Então, ela vai prosperar na vida dela financeiramente? Vai. Ela vai conquistar algumas coisas, Natural. naturalmente, Uhum. não é? Agora, nós como salvos vencedores, quando nós buscamos em Deus o sobrenatural, nós buscamos o agir do Espírito Santo na nossa vida, muitas vezes portas se abrem que para uma pessoa que ela não ora e não crê no sobrenatural, ela não abre, Uhum. sabe? É uma oportunidade de um emprego melhor, é uma oportunidade de um negócio, é uma oportunidade, sabe? Uma vez eu ministrei para jovens, há muitos anos atrás, mas eu sempre guardei essa palavra no meu coração. O jovem, não digo só o jovem, todas as pessoas, mas principalmente o jovem, está começando um emprego, está indo para uma empresa, um emprego novo, ore e peça a Deus para que Deus possa te dar revelação, uma ideia, sabe, uma unção, uma capacitação para que você resolva problemas
que ninguém resolve. Legal. Isso é o sobrenatural de Deus. Isso é o agir de Deus. Porque quantas pessoas estão aí, pessoas que realmente estudam, que se capacitam, que fazem cursos, que são graduadas, mas pessoas que não têm a sabedoria que vem do alto. Pessoas que são extremamente inteligentes, mas não são sábias. Uhum. Então, quando essa unção de Deus vem sobre a nossa vida, nós podemos conquistar coisas que outros não conquistam. Nós podemos chegar a lugares, sabe, que Deus nos coloca. Nós podemos estar em meio a pessoas que a gente jamais imaginou estar, Uhum. sabe? Agora, nós temos que ter um propósito, nós temos que ter uma vida comprometida com Deus, nós temos que ter uma vida de consagração e buscar essa direção de Deus, essa direção do Espírito Santo para viver o sobrenatural. E aí nós passamos a ser salvos vencedores, vencendo muitas coisas na nossa vida que muitas pessoas vivem amarradas. Por exemplo, na área espiritual, quantas pessoas não conseguem romper na vida porque não perdoam? Quantas pessoas não conseguem romper na vida profissional e tantas outras áreas porque lá atrás desonraram a casa de Deus, desonraram a Deus ou desonraram os seus pais, não voltaram para esse conserto, né? Não se deixam ser tratadas e aí não rompem na vida. O salvo vencedor é esse, Uhum. que se deixa ser tratado, que se deixa ser ensinado por alguém, alguém que possa discipulá-lo, né? As pessoas, outro dia eu falei na igreja, todo mundo riu, mas é a coisa mais séria do mundo. Quando você fala para as mulheres na igreja sobre submissão, tem mulher que arrepia. Uhum. Tem mulher que chega, sabe, quase levantar da cadeira e ir embora. Porque existe uma visão errada sobre submissão. Uhum. Né? Só para deixar isso claro. Submissão não é você, a mulher, por exemplo, não é a mulher ser humilhada, maltratada, obedecer o marido a todo custo. Não é isso. Sabe? O marido ele tem uma missão dentro do casamento, ser sacerdote. Quando ele executa essa missão de ser sacerdote dentro da sua casa, a mulher ela está debaixo da mesma missão. Ela se submete à missão do marido, Se conecta, né? como auxiliadora idônea, que é o que a palavra diz. Né? Uhum. Então, existe uma visão distorcida sobre isso. Da mesma maneira que quando a gente fala em discipulado dentro da igreja, perdão, dentro da igreja, as pessoas ficam assustadas. Porque todo mundo pensa que discipulado é aquilo que nós falamos sobre uma liderança que não tem saúde. Sabe? É invadir a vida, é querer mandar na vida da pessoa, é querer dizer o que ela faz, o que ela não faz. E discipulado não é nada disso. Discipulado é você estender tua mão, discipulado é você oferecer o teu ombro, discipulado é você aconselhar alguém, porque existem muitos falsos amigos que veem a pessoa caminhando em direção ao precipício, batem nas costas dela, dizem que ela é o cara, que é isso mesmo e tem que fazer desse jeito. Agora, um discipulador verdadeiro, um amigo verdadeiro, é aquele que pega na mão e fala: peraí, você está caminhando errado. Uhum. Né? É. Então, discipulado é isso. Discipulado é abrir o coração com alguém. É ter com quem compartilhar o peso, a carga, Uhum. sabe? Então, a gente precisa compreender muito bem essas coisas. Né? E o salvo vencedor é esse que se deixa ser ensinado. Concepção de igreja hoje da Casa da Bênção, então é um centro de tratamento, né? Completo. Que precisa, a pessoa se converte, a pessoa tem o entendimento e o arrependimento daquilo que ela fazia, então ela se converte verdadeiramente, e ela tem toda uma preparação para se tornar alguém melhor. Esse novo ser humano, essa nova pessoa em Cristo, ela não somente fica no SSS, ela vai para frente, ela vai salvo vencedor. Então, considerando isso, considerando esse trilho do salvo vencedor, a gente pode então definir a Casa da Bênção como uma igreja plantadora de líderes, formadora de líderes? Sempre foi. Sempre foi. Não é à toa que há 58 anos atrás, nosso primeiro líder, né, eu cheguei a conhecer o apóstolo Doriel de Oliveira, Uhum. um homem de Deus, chamado para plantar uma igreja. O primeiro púlpito foi um caixote de cebola. Sua esposa fazia o louvor com um acordeon. Né? Deus o chamou. Hoje nós temos
o apóstolo Jair de Oliveira, que preside a igreja de uma maneira fantástica. Mas a Igreja Casa da Bênção, nesses anos, nós temos hoje em torno aí de 2.500, 3.000 igrejas plantadas no Brasil, Uhum. não é? Então, é uma igreja formadora de líderes, sim. Não é? Nós tivemos agora em Brasília semana passada, ficamos lá 4 dias na nossa convenção global, né? Uhum. Uma convenção que marcou, acho que está marcando a história da nossa igreja. Fomos tremendamente ministrados e nós estávamos lá em mais de 4.000 pastores. Nossa. Então, assim, é uma igreja que ela forma líderes Uhum. quando a pessoa quer ser formada. Uhum. Sabe? Quando se Nesse tempo que eu estou dispõe. na igreja, algumas pessoas abriram mão. Algumas pessoas que eu conheci do meu convívio, que tinham um potencial tremendo, abriram mão. Uhum. Né? Então, nós precisamos querer. Nós estamos aí dispostos a formar. Nós precisamos formar. O grande problema, a palavra do Senhor diz que os campos estão prontos, né? A ceifa, mas os ceifeiros são poucos. E eu posso dizer para vocês o seguinte: os campos estão maduros, mas infelizmente os obreiros estão verdes. Nós precisamos formar líderes. Plantamos uma igreja agora em Tangará da Serra. Ficamos um ano inteiro, todas as semanas, saindo daqui. Eu, a pastora Rosângela, íamos para Tangará da Serra, realizávamos a célula. Agora, há 3 meses, alugamos um prédio, a igreja está pronta. No dia 5, sábado que vem, nós vamos estar lá com o pastor que vai assumir o campo, vai ali, já tem algumas ovelhas, vai desenvolver o trabalho, sabe? Mas a maior dificuldade é alguém para conduzir o trabalho. Nós temos aí o pastor Odinei, a pastora Lúcia, que vão assumir o trabalho lá, mas também é uma dificuldade, né? Agora, quantas cidades nós temos aqui em volta de Campo Novo do Parecis? Nós temos Sapezal, nós temos Brasnorte, nós temos Juína, nós temos algumas cidades onde nós poderíamos ter igreja. Uhum. Né? E a gente começar a igreja, a gente começa. Mas quem a gente vai enviar? O pastor precisa de companheiros, né? Ele precisa de parceiro junto Nós né? precisamos de, Sozinho é complicado. nós precisamos de discípulos. Essa que é a Discípulos. verdade, É. né? Nós precisamos de parceiro de oração, nós precisamos de pessoas que estudem a palavra junto com a gente. Hoje eu fiquei muito feliz porque tem uma pessoa na igreja que há um tempo atrás ela me fez uma pergunta sobre um determinado assunto. E hoje eu vi um vídeo que falava sobre isso e eu mandei para ela, Uhum. né? E fundamentou uma resposta que eu dei para ela. E aí ela falou assim: olha, pastor, eu vendo isso, eu entendo que eu preciso estudar mais, Uhum. né? E eu falei para ela, falei, vamos junto, vamos estudar, né? E manifestou uma alegria. E isso traz alegria para a gente, sabe? Quando a gente vê alguém dentro da igreja disposto a aprender, Uhum. né? Então nós precisamos sim de novos líderes, né? Nós estamos aí prontos para ajudar, né? Para preparar dentro da nossa limitação também, somos limitados, mas a gente precisa formar novos líderes, sim. Os campos estão prontos, só esperando. Existe muita pessoa. Infelizmente, outro dia eu estava vendo um dado, sabe? Além das pessoas que ainda não conhecem Jesus, para cada crente que está dentro da igreja hoje, tem um crente que está fora, ou seja, desviado. Uhum. Né? Então nós precisamos sim levar a palavra, nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas comprometidas com o evangelho verdadeiro, genuíno, para que leve as pessoas a uma conversão genuína. Uhum. Esse índice é alto. Para cada crente que está dentro, um fora, um desviado, é uma taxa de 100%. Altíssimo, É altíssimo. altíssimo. E nós não podemos nos conformar com isso. Quando lá em Romanos 12:2 fala que nós não podemos, né, nos conformar com esse século, com as coisas que estão acontecendo, nós não podemos conformar com isso. Uhum. Saiu da igreja, saiu da igreja. Não podemos conformar. É. Sabe? E aí eu volto, só rapidamente para Uhum. concluir isso, aí eu volto assim, ó, tem muitas pessoas que chegam na igreja, estão na igreja, e de repente a pessoa sai da igreja e some. E infelizmente ninguém percebe. Quando a gente percebe,
Já tem um tempo que a pessoa não vai mais na igreja. E sabe por que acontece isso? Porque muitas pessoas estão na igreja e elas só vão no culto de domingo. Ela não está inserida numa célula, porque quando ela está inserida na célula, sabe? O líder de célula faltou uma. Na segunda vez ele já liga para a pessoa, Uhum. né? Está preocupado se aconteceu alguma Um coisa, acompanhamento mais de um perto, né? acompanhamento mais de perto. Essa também é uma função da célula, sabe? Só que as pessoas não conseguem ver isso, né? Como que eu consigo ter um relacionamento dentro da igreja? Como que eu consigo ter afinidade com algumas pessoas, com alguns? Porque a gente não consegue ter afinidade com todo mundo, Uhum. mas com alguns, quando eu vou para a célula. Porque lá é esse ambiente para isso. O Certo. culto, infelizmente, né, ele não é voltado para isso. O culto é para Deus. Nós vamos para a igreja para cultuar a Deus, nós vamos para a igreja para louvar a Deus. Uhum. Né? E é um tempo muito curto após o culto. É. Após o culto, com quantas pessoas nós conseguimos conversar? Eu, que sou pastor, não consigo conversar com mais do que 4 ou 5 pessoas. É. Sabe? Então, por isso que a célula é tão importante e nós valorizamos da forma que valorizamos. Um show de bola. Isso mesmo, é um baita mover, é um baita. A célula também é um culto, né? As pessoas Claro. vão dispostas a adorar a Deus também. E tem todos os fundamentos: tem a oração, tem o louvor, tem a leitura da Bíblia. E por mais que a gente fale o mesmo assunto que foi tratado no domingo, muita gente traz coisa nova. Surgem coisas novas. Outro dia, compartilhei na igreja. Outro dia eu preguei uma mensagem, chegamos na célula e durante a compartilhamento, né, os irmãos, teve um irmão que ministrou na minha vida. Uhum. Trouxe algo que eu nem tinha percebido dentro da palavra, alguma coisa que Deus, o Espírito Santo falou com ele, sabe? Trouxe e a partir daquilo eu preparei uma mensagem para quinta-feira, sabe? Então, assim, célula é tudo isso. É. Quando a gente vê dessa maneira, sabe, e abraça esse trabalho, a gente vai começar a viver uma igreja mais madura, mais coesa, que tenha mais comunhão, e comunhão no sentido de koinonia mesmo, Uhum. né? Porque tem muita gente que confunde comunhão. Acho que comunhão é só comer, né? Uhum. Ah, vai ter uma comunhão depois de tal programação. Que comunhão que é? Uma mesa farta. É Comida. ruim? Não, não é ruim, é bom. Né? Comer, né, falou no começo, comer é bom, É bom. né? Mas principalmente a comida do irmão, né? Mas assim, koinonia não é isso. Koinonia, no sentido da palavra koinonia, comunhão. Koinonia é caminhar junto. Koinonia é nós temos, sabe, a afinidade, é sentir a sua dor, né? Orar juntos, um auxiliar o outro. Isso é koinonia. Uhum. Show de bola. Beleza, conhecemos um pouco mais do pastor Denilson, mas um pouco mais da Casa da Bênção, não só de Campo Novo, mas Casa da Bênção em si, Igreja Casa da Bênção. E foi um prazer tê-lo conosco Hum. mais uma vez. Digo que cada reunião lá em casa é uma conferência da igreja. A gente entra nos assuntos e vai embora. Mas glória a Deus, obrigado por ter vindo, Eu que participado. agradeço. E para mim é uma alegria. Eu só queria deixar para quem está ouvindo a gente aí, nos assistindo, obviamente, o meu convite, né? Se você ainda não conhece nossa igreja, venha conhecer. A gente não pode, como que eu vou te dizer? Posso dizer se é bom ou se é ruim sem conhecer. Então vem conhecer a gente, vem estar num culto conosco. Nossa igreja fica ali na Avenida Mato Grosso, número 2303, ao lado da Kiko Tecnologia. Já fiz o merchan aí, né? Pode falar com o Kiko, Kiko lá que nós patrocinar a gente precisamos. aqui, pelo amor de Deus. Então nós estamos ali, nossos cultos são na quinta-feira às 19h30 e no domingo às 19h. A partir disso, você vai conhecer alguém lá, alguém vai te convidar para a célula, tenho certeza. Nossas células funcionam na terça e na quarta-feira e é bênção para a sua vida. Nós temos uma palavra de Deus, a igreja da Casa da Bênção é um lugar de comunhão, é algo que você vai se surpreender, porque a presença de Deus ela é gloriosa naquele lugar. Somos melhores do que os outros? Não, mas nós podemos ser diferentes.
porque nós cultuamos a Deus e a palavra de Deus é pregada para a sua vida. Então vem fazer uma visita para a gente e talvez você venha fazer parte desse ministério conosco. Então, muito obrigado, né, mais uma vez por ter me convidado, né, para a gente estar junto aqui. Quando quiser, nós estamos aí à disposição e que Deus possa nos abençoar e nos ajudar em todo o tempo. Amém. É isso. Obrigado mais uma vez. Para você que assistiu a gente até aqui, obrigado também pela sua presença, pela tua. Espero que você se manifeste aí nos comentários. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis que você conseguir e se inscrever no canal, tá? Que ajuda muito a gente a levar o evangelho, a falar mais de Deus e o que ele tem feito na nossa vida e o que ele tem feito no nosso meio. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que têm mantido esse canal, que têm feito a gente sobreviver, vamos dizer assim. E para você que tem o interesse de ser patrocinador desse canal também, entre em contato comigo, fale com a gente e leve essa mensagem para o maior número de pessoas, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, uma paz vai ficar por aqui. Abraço.